Bom dia! É com muita alegria e muito prazer estar nesta manhã falando com você que está me assistindo, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Você, irmã que está aí desanimada, você, minha irmã, que está aí angustiada, Deus esta manhã tem uma palavra para mim e para você. Paz do Senhor para todos. Nós vamos agora estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Palavra tão gloriosa, né? Nós vamos ler aqui no livro de 1 Samuel. Você que está em casa, se tiver um tempinho, abra a sua Bíblia para estarmos compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Para que você possa estar recebendo. Se você puder parar, se você não puder, faça o seu serviço, mas esteja nos assistindo. E Deus, Ele não vai deixar de te abençoar. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, o versículo de número 10 nos diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A palavra de Deus nos relata aqui de uma mulher chamada Ana. Ana é uma mulher estéril, uma mulher a qual Deus o cerrou a madre. Existem situações em nossas vidas que o próprio Deus, Ele permite. É como se Ele tivesse cerrado a fonte. Tivesse colocado um bloqueio ali para que Ana não pudesse gerar. E a Bíblia nos relata que o seu marido chamado Eucana tinha 2 mulheres. Ana, a qual ele muito amava, e Penina. E Penina, ela tinha filhos, mas Ana não. Oh, que tristeza para Ana, que amargura não poder gerar. Eu acredito que não era nem tanto porque Ana não gerava. Sabe qual era o motivo? Porque Penina a irritava. Penina a humilhava e aquilo machucava o coração de Ana. Andaramacamassuri. Quem sabe alguém tem te machucado, alguém próximo de você tem falado palavras de desânimo, palavra que venham tirar o encorajamento, que venha roubar, quem sabe até mesmo a tua fé. Mas eu quero dentro dessa palavra estar falando a respeito da oração com fé. Aquele que ora com fé, ele recebe. E nós vemos aqui que o seu esposo, de ano em ano, ele subia. Ele subia ao templo para oferecer sacrifício ao Senhor. E ele levava Penina, levava Ana e os filhos de Penina. Aí nós vemos o amor de Eucana para Ana, porque a Bíblia nos diz que ele dava a maior parte para Ana quando oferecia o sacrifício. Nos diz a palavra do Senhor assim: E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Veja bem, o que estava ao seu alcance ele fazia, que era dar a maior parte do sacrifício que ele tinha oferecido ao Senhor, a maior parte ele dava para Ana. Mas Ana não se alegrava com aquilo. Por quê? Porque a sua madre tinha sido cerrada. E como eu disse no começo, Ana poderia nem ficar tão amargurada por a sua madre ser cerrada, porque o seu esposo a amava. Mas o que não resolvia era porque tinha alguém a irritando e tem alguém aí machucando você. Mas nesta manhã, Deus, Ele vai te dar vitória. Essa situação que está tão cerrada na tua vida,
Andaramassu Bikalamai. Eu sinto a presença do Senhor. Aleluia. Ele Bikalamai. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Erebekalamassuria. Aleluia. E a Bíblia diz que Eucana a irritava. Você imagina alguém que fica o tempo todo falando algo para você e te irritando? Eu tenho, você não tem. Eu posso gerar. Ou alguém te despreza porque você talvez não tenha uma situação financeira como pessoa. Você tem lutado. Aleluia. Eu sinto Deus. Você tem lutado. Mas você não sabe como fazer para sair dessa situação. Ferrou tudo para você. Tudo está ferrado para você. Eu sinto a tua dor agora. Eu sinto a tua dor. Deus me faz assim, sentir a tua dor. Está tudo ferrado. Mas Deus hoje vem com uma resposta. E a Bíblia diz que Eucana disse para Ana assim: por que choras? E por que não comes? Porque toda vez que Eucana oferecia o sacrifício e dava a parte de Ana, que era maior, a melhor, Ana não comia. Ana não tinha prazer. Você não tem tido prazer. Você não tem tido alegria. Mas Eucana não entendia. Ele perguntou: por que choras? Não sou eu melhor do que 10 filhos? O amor de Eucana não era suficiente por causa da irritação que Ana passava, por causa da humilhação. A humilhação tem sido grande na tua vida. Mas Deus vai abrir para você essa situação que está cerrada na sua vida. E a Bíblia diz que Ana se levantou, depois de ouvir essa palavra, como se Eucana chegasse e sacudisse a Ana, né, e dissesse assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? A Bíblia diz que Ana se levantou. E comeram e beberam, quer dizer, Ana se levantou e a partir daquele momento ela passou a comer e a beber. E a partir daquele momento que ela comeu e bebeu, ela chegou a se colocar em oração no templo. Mas é aí que eu quero falar contigo a respeito da oração. Quem sabe você não tem colocado diante de Deus o que você deve colocar. A Bíblia diz que quando Ana se colocou diante de Deus em oração, ela chorou com uma amargura na sua alma. Ana, ela não chegou diante de Deus dizendo que estava feliz. Ela não chegou diante de Deus dizendo que estava bem, que estava tudo bom, não. Ana, ela chegou amargurada de alma. Aí está o segredo. Quando você apresenta a sua oração a Deus, naquilo que você está sentindo, eu quero que hoje você entregue para Deus a sua amargura, não reclamando, não murmurando, mas fazendo como Ana, chorando. Porque a Bíblia diz que Ana estava amargurada de alma e ela orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Eu tenho certeza que nesta manhã Deus está conosco de uma maneira muito gloriosa. Porque quando o papai me fez sentir a sua dor, é porque ele tem te contemplado. Tem um Deus no céu que tem te visto. Se alguém tem te incomodado, te irritando, tem um Deus no céu que está te vendo. Que está te vendo de maneira diferente, não com o olhar do homem. Porque o homem, ele só vê a aparência. O homem olha para nós e vê a nossa aparência, mas Deus, ele vê o que está dentro de nós. E Deus, ele está olhando o que está dentro do teu coração, o que está dentro da tua alma. E naquela hora que Ana chorou diante do Senhor, eu aprendo aqui nesse versículo de número 11 de 1 Samuel, no capítulo 1. Sabe que eu aprendo? Que Ana fez uma entrega. Que entrega foi essa? E votou um voto, dizendo: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. Olha a entrega. Aquilo que faltava em Ana, que fazia ela ficar angustiada, amargurada, a qual fazia ela sofrer, ela entregou. Entrega a Deus hoje. Quem sabe você falta entregar. Entrega. Faça essa entrega. Ana fez uma entrega. E quem foi essa entrega? O próprio Samuel. O próprio filho, a qual tanto ela estava pedindo a Deus. E a Bíblia diz que ela, perseverando em orar, chamou a atenção de alguém. Eu quero te dizer que o inferno fica incomodado quando você persevera em orar. E ele luta para que você não persevere. Aí você fala assim: mas missionária, eu não consigo orar muito tempo. Me faltam palavras. Mas continua de joelho. Da Kamanai, continua de joelho. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ana apenas movia os seus lábios. Não saía palavras. Os lábios apenas se moviam, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os lábios de Ana apenas se moviam e não ouvia a voz. Aí você pode pensar assim: ah, missionária, acho que Deus nem ouve minha oração, porque eu não consigo falar. Aí que você está enganada ou enganado. Deus ouve sim. Não importa se seus lábios só se movam. Quantas das vezes eu dobro meu joelho, só Deus me ouve. Ninguém mais me ouve. De cama chúria. Mas eu tenho visto a resposta dele. E é nessas horas, quando eu apenas movo os meus lábios. É nesta hora que ele manda a resposta. É nessa hora que ele vem com o socorro. Não é na hora que muitas das vezes eu grito. É no silêncio. Eu quero chamar a tua atenção para dizer: no silêncio Deus está com você. No silêncio Deus trabalha. Aleluia. No silêncio Deus trabalha. No silêncio Deus está com você. E a Bíblia diz que por aquele mover de lábios, o sacerdote passou a não entender. Tem pessoas que às vezes não compreendem, não entendem a tua maneira de ser, o teu jeito, mas Deus, ele diz que ouve o teu mover dos teus lábios, da tua oração em silêncio. Só tem uma coisa: persevere. Persevere. E a Bíblia diz assim, que Ana no seu coração, ela falava. Tá vendo por que ela só movia os lábios? Ela falava no coração. Sabe aquela oração que você faz de dentro da alma? Era a oração de Ana. Oração de desesperada, oração de aflita, oração de humilhada.
uma oração de alguém que está sofrendo. Era a oração de Ana. Ana estava sofrendo. Deus ouve quem está sofrendo. A Bíblia diz que Deus ele se levanta. No Salmos de número 12, versículo 5. Em prol do pobre e do necessitado. E como nós estávamos vendo aqui, que sucedeu que Ana, perseverando em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. É como eu disse, alguém fica incomodado. Mas não se preocupa não, se alguém está incomodado, é porque Deus do céu está ouvindo. Porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Sabe alguém que muitas vezes acha que você está só dormindo? Que você dobra o joelho e você está dormindo. Você pode até dormir, mas você tem orado. A tua alma tem se derramado diante de Deus e Deus tem ouvido a sua oração. E a Bíblia diz que quando o sacerdote Eli achou Ana por uma mulher embriagada, ela disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não sou uma mulher embriagada. Eu não estou embriagada. Eu não bebo, mas eu estou atribulada. Está vendo o coração de Ana como estava? É igual ao seu. Você está atribulada, você está atribulado. Você não sabe mais o que fazer. Mas dobra o teu joelho. Ainda que não tenha palavras. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Foi o que aconteceu com Ana aqui. E aí Ana disse assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus discursos tenho falado até agora. Então Ana disse assim para o sacerdote Eli: olha, durante todo esse período que eu estou aqui perseverando em oração, eu tenho falado dos meus cuidados, dos meus sentimentos, do meu choro, da minha tristeza, da minha angústia. Eu tenho falado do meu desgosto. Eu estou falando com aquele que tem resposta para me dar. Muitas das vezes a gente chega para alguém e falamos o que estamos sentindo, mas a pessoa não pode nos trazer uma resposta. Ela pode até nos dar um conselho, né, nos dar uma palavra até de ânimo, mas ela não vai poder tirar a sua angústia. Mas o Senhor, Ele tem a resposta e Ele pode tirar essa angústia da tua alma. E aí, quando Ana confessou diante do sacerdote, ele teve uma palavra. Sabe qual foi a palavra? Vai em paz. Se você está com medo de alguma situação, Deus manda dizer para você: vai em paz. Vai, 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 e não peques mais. Deus manda dizer para você, se o diabo tem te acusado. Mas Deus ouviu a tua oração de perdão. Deus ouviu a sua oração de entrega. Deus ouviu a sua oração. E Ele manda te dizer: vai em paz. E seja concedido a tua petição como lhe pediste, conforme o seu coração deseja. Deus, Ele vai te atender. Deus manda dizer somente para você entregar a Ele. Faz uma entrega. Amém? Porque Ele tem ao seu coração a resposta dessa sua oração, desse seu desejo, né? Porque era um desejo do coração de Ana. Então, através da oração, Deus concedeu o desejo de coração de Ana. E eu quero falar para você, peça com fé. Não duvide, ainda que apenas movam os lábios. Não duvide. Porque a Bíblia nos diz no livro de Marcos, capítulo 11, versículo de número 24, que Deus, Ele ouve as nossas orações se tivermos fé. Amém? Fé.
Ana teve fé. Por que ela teve fé? Porque quando ela fez a entrega daquilo que ela queria, que era o seu desejo realizado, ela já fez uma entrega antes de receber. Ela disse, Senhor, se tu me deres, eu entrego. Quer dizer, ela já colocou a fé dela ali em ação. Então, a Bíblia diz assim, que quando nós pedimos alguma coisa crendo, nós vamos receber. Tem Marcos capítulo 9, versículo de número 23. O autor do livro aos Hebreus também nos diz que cheguemos-nos com o verdadeiro coração, com a inteira certeza de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Então, tá aí. Não duvide, não. É a palavra de Deus para você nesta manhã. E a Bíblia diz que nós temos que pedir com fé. Amém? E tudo que pedir será concedido. Mas nós temos que pedir em nome de Jesus. Muitas vezes nós oramos e esquecemos de falar, Senhor, é no teu nome. Está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 13 do 14. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você. Peça com fé, não duvidando como a onda do mar. Como o Tiago nos aconselha, para nós orarmos com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é como a onda do mar. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Amém, igreja? E a palavra do Senhor ainda nos diz nesta manhã que nós devemos orar e pedir com fé. E agora é o ponto-chave. Segundo a vontade de Deus. Aí nós já vamos encerrar, amém? O ponto-chave, pedir segundo a vontade de Deus. Porque Ana disse assim, Senhor, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim não te esqueceres. E nós vamos aprender com Jesus uma grande lição que está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 42, quando nos diz que a oração de Jesus no Getsemane, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a sua vontade. Amém? Então eu quero te orientar nesta manhã. Peça para o Senhor fazer a vontade dele na tua vida. Amém? Que a tua oração, ela é ouvida pelo Senhor. Essa é a oração eficaz. Primeiro, você fazer uma oração de coração, entregar ao Senhor a amargura, a angústia, o desgosto que está dentro de você. Segundo, fazer uma entrega. Oferecer a Deus o seu próprio desejo, ofereça a Ele e diga, Senhor, faça a sua vontade. E pode ter certeza, se tiver no coração de Deus, Ele vai realizar na sua vida. Pode ter certeza. Mas eu não tenho condições, missionário, não se preocupa com isso. Se tiver no coração de Deus, Ele vai proporcionar situações, meios, recursos. Ele vai criar e vai entregar para você. Aleluia, louvado seja Deus. Se tiver no coração de Deus. Amém? Mas quero dizer para você, vai em paz. Amém? É um prazer muito grande poder ter passado esses momentos com vocês. Foram poucos os momentos, mas é uma reflexão da parte de Deus nesta manhã para nós. Deus falou comigo, falou com você. Eu acredito assim. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. E pode ter certeza que Deus vai estar nos ensinando a cada dia que nós entrarmos, o Senhor vai estar nos ensinando, nos orientando. E eu quero poder estar perto de você. É a maneira de eu estar pertinho de você. Quantas irmãs que eu conheço, sinto saudade, eu não posso ir. Mas aqui eu vou poder estar perto de você. Você vai poder me ver. E eu vou poder saber que você vai estar me ouvindo. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima. Mas não se esqueça, eu preciso da sua ajuda. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E não esqueça de deixar o seu like. E compartilhar. Amém? Que Deus
nesta manhã, trouxe a resposta para a sua vida. Acredite, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Eu estou muito feliz porque eu pude sentir a sua dor, viu? Eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Um beijo no seu coração. Até mais.